Bom dia, queridos. Graças a Deus. Mais uma semana começando, ó. Mês de maio, né? O dia 5 de maio, passou o feriadão. Estamos aqui mais uma vez, manhã de segunda-feira, começando mais uma semana. E se nós estamos aqui é porque a misericórdia do Senhor renovou-se em nossas vidas. E a misericórdia do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos. E ela renova-se a cada manhã. Louvado seja o nome desse Deus glorioso, grandioso, Criador dos céus e da terra. E é a Ele que nós vamos orar agora, em nome de Jesus. Senhor Deus Santo, vivo, poderoso, Deus Criador dos céus e da terra, Deus, muito obrigado, Pai. Obrigado, ó Pai, pelo descanso da noite. Obrigado por acordarmos com vida. Obrigado pelo ar que respiramos, pela água que bebemos, pela comida sobre a mesa. Obrigado pelo homem do campo que plantou o grão e colheu o fruto. Obrigado pelo homem do campo que cuida e trata do animal. Deus, em tuas mãos eu coloco a minha vida, a vida da minha família, a vida dos meus parentes, meus amigos, a vida da comunidade cristã da qual faço parte. Coloco em tuas mãos como criatura nas mãos do Criador. Abençoa-nos, ó Pai, com a tua presença. Torna os nossos dias mais alegres, abençoados e prósperos, em nome de Jesus. E que seja repreendido, ó Pai, do nosso meio, todo espírito de enfermidade, todo espírito de desânimo, todo espírito de culpa, todo espírito de preguiça, todo espírito de inveja, todo espírito de vício, todo espírito de prostituição. E que o teu Espírito Santo verdadeiramente tome lugar em nossas vidas, ó Pai, nos consolando, nos confortando, nos alicerçando e nos direcionando. Essa é a oração que eu faço, ó Pai, a Ti, ó Deus, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. E falando ainda sobre Neemias, esse grande líder que o Senhor levantou para reconstruir Jerusalém, hoje eu quero falar sobre desafiando o desânimo, a força do líder e a resiliência do povo. Isso também volta-se para dentro da nossa casa. Desafiar o desânimo que muitas das vezes levantamos em casa desanimado. Mas a força do líder começa dentro da sua casa, contagiando seu cônjuge e os seus filhos. E o texto que eu quero ler está aqui em Neemias capítulo 4, versículo 14, que diz assim: Não temais diante deles, lembrai-vos do Senhor, grande e temível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossa mulher e vossa casa. Então, todo crente, em algum momento da jornada espiritual, encontra-se ali naquela encruzilhada do desânimo, naquele ponto cego da vida. À medida que construímos os muros da nossa fé, muitas das vezes vamos nos deparar com grandes obstáculos. E esses grandes obstáculos muitas das vezes nos parecem intransponíveis. Em Neemias, aqui no capítulo 4, nós somos apresentados a uma cena semelhante. Que cena é essa? O povo de Deus, em meio à reconstrução de Jerusalém, enfrenta ameaças externas e o cansaço interno. Mas como a comunidade responde ao desânimo e à adversidade, serve como um farol de esperança e resiliência para os dias de hoje. Porque a resposta que aquele povo deu foi uma resposta tremenda e serve para nós os dias de hoje. Não ficar parado esperando que o inimigo venha e nos derrote. Nós vimos ministrações anteriores que com a mão segurava a espada, com a outra a ferramenta. Não havia o desânimo, eles combateram, estavam juntos com a fé, aquela fé unida do povo. Então, o primeiro tópico que eu quero tratar nessa manhã é sobre o desânimo desmascarado, ou desmascarar o desânimo. No capítulo 4, no versículo 10, diz assim: Então disse Judá, não desfaleceram as forças dos carregadores, e o pó é muito, e nós não poderemos edificar o muro.
sabe? O pó é muito e não poderemos. Então aqui, em Neemias 4:10, aqui é a voz da exaustão. O povo de Judá reconhece seu desânimo, e isso é um lembrete vital de que reconhecer nossa fragilidade é o primeiro passo para a cura. Reconhecer nossa fragilidade é o primeiro passo para nos fortalecermos. E com isso, levou aquele povo a enfrentar a realidade. Então entra aí em cena a honestidade de admitir o cansaço. E quando você admite o cansaço, não é sinal de fraqueza, mas sim uma porta para a intervenção divina. Quando você reconhece diante de Deus que está cansado, desanimado, Deus, me dá forças para continuar. Aí Deus entra em cena, porque você deixou de confiar em você e passou a confiar em Deus. Segundo ponto que eu quero tratar isso aqui hoje também é a sombra da adversidade. Em Neemias 4, versículo 11 e 12 diz assim: disseram, porém, os nossos inimigos, olha só, ouve, disseram, porém, os nossos inimigos, nada saberão disto, nem verão, até que entremos no meio deles e os matemos, assim faremos cessar a obra. E sucedeu que, vindo os judeus que habitavam entre eles, 10 vezes nos disseram, de todos os lugares tornarão contra nós. Meu Deus, os inimigos são ferozes. A intenção deles era matar aquele povo. Disseram, porém, os nossos inimigos, nada saberão disso, nem verão, até que entremos no meio deles e os matemos. O inimigo, a intenção dele era se misturar no meio do povo e matá-los. Ou seja, ali tinha os ecos da ameaça, o disse-me disse do inimigo para matá-los. Mesmo quando o progresso é feito, os inimigos rondam procurando semear desânimo. Então esse é o estado constante de nós no mundo, recebemos ameaça constante do inimigo. E eu costumo dizer assim, Satanás vai lutar contra nós no terreno dele, que é na nossa fraqueza. Muitos não percebem. E Satanás está sempre sendo vitorioso, porque ele sabe onde é a fraqueza, sabe onde Satanás está entrando, mas ele não consegue sair. Agora, o interessante é que esse povo aqui, vamos dizer assim, resistindo à intimidação, a presença do adversário não significa a ausência de Deus, tá? Mas pode ser o cenário que para a sua maior intervenção. Então, a presença do inimigo no nosso meio não quer dizer que Deus está ausente. Lembre-se que Satanás, antes dele tentar Jó, ele estava no meio do povo e Deus estava ali. Deus falou para ele, de onde vens? Ele falou, de rodear a terra e ver o teu servo Jó. E Deus falou, homem íntegro, reto e justo. Sabe? Então a presença do inimigo não quer dizer a ausência de Deus. O terceiro tópico fala sobre liderança na linha de frente. A resposta de Neemias, aquilo tudo ali, versículo 11 e 12 que nós lemos, está no versículo 13 ao 15. Versículo 13 diz assim, então pus guardas nos lugares baixos, por detrás do muro e nos altos, e pus o povo pelas suas famílias, com as suas espadas, com as suas lanças e com seus arcos. O povo estava armado contra o inimigo. Eles não estavam agindo como covardes. Eles não saíram correndo como covardes. Eu costumo dizer assim, aqui, né? As pessoas confundem mansidão com covardia. Aqui esse povo era um povo manso, mas não eram covardes. Todos eles estavam armados aqui com espadas, com lanças e arcos, para proteger a cidade e proteger a sua família. Além de tudo mais isso aí, Deus estava com eles, porque Deus era a força deles. Amém?
Lembre-se que Davi ali usou a funda para acertar uma pedra na fronte, na testa de Golias. Mas a força quem deu foi Deus. Mas Davi teve que levar a funda. Davi teve que escolher as pedras do ribeiro. Faça a sua parte que Deus vai fazer a dele. Não, o gigante não vai cair se você não fizer a sua parte. Deus sempre vai fazer a parte dele, mas você tem que fazer a sua parte. Então Neemias, ao perceber o desânimo, ele tomou medidas práticas e espirituais, refletindo a liderança que confia e age. E o ponto aqui crucial era as famílias. Os homens que estavam armados estavam defendendo suas famílias, automaticamente defendendo a família, defenderia a cidade. E o encorajamento na batalha, né? Líderes não apenas direcionam, mas também inspiram e fortalecem. Aponta para a fonte da nossa força. Amém? Qual é a fonte da nossa força? É Deus. Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Precisamos estar firmado nisso aí. E o quarto e último ponto é o muro da resiliência. Pessoas resilientes. Um tempo atrás eu estava sendo diretor de uma escola assim que eu fui para a reserva da Marinha em 2014. Em 2015 eu fui dar aula numa escola e depois fiquei alguns meses como diretor de uma escola. E conversando com alguns professores, contei um pouco da história da minha vida, de onde eu saí, né, do Nordeste do Brasil, do Agreste, sertão pernambucano. Fui para a Marinha e tal, aquela coisa toda. Na época eu estava fazendo um doutorado, né? E a Rosana fazia letras, minha esposa, ela já é formada em administração e fazia letras. Eu fazia um doutorado, ela me ajudava ali. E eu falando com os colegas, né? E ele falou assim, poxa, professor Dimas, o senhor é uma pessoa resiliente, né? Eu falei, é porque Deus, quando nos chama, eu falei para ele, ele também era cristão. Deus nos chama à persistência. É um chamado à persistência. E na época, lógico, eu já conheci o livro de Neemias. Eu já falei aqui, eu usei muito o livro de Neemias para dar aula sobre liderança em seminários, né? E até inclusive na Marinha, liderança militar naval, eu usava o livro de Neemias também para incorporar ao acervo de livros que a Marinha disponibilizava para nós. Então, o chamado à persistência. Então, diante do cansaço do povo e das ameaças dos inimigos, a reconstrução continuou. Ou seja, significa o quê? Significa a nossa jornada contínua de fé. Jornada contínua de fé. Pessoas fortes, nação santa, raça eleita, povo escolhido de Deus. Então, aquilo ali mostrou o quê? Uma fé inabalável. Cada pedra colocada era uma declaração de fé e dependência de Deus. Assim, em nossas vidas hoje, cada desafio superado fortalece o nosso testemunho diante dos homens, diante da sociedade e principalmente para Deus. Então precisamos ser pessoas resilientes, pessoas que vencem o desânimo com a força da fé. Amém? Então eu quero concluir aqui nessa manhã dizendo que esse capítulo 4 de Neemias não é apenas uma narrativa histórica, mas ela funciona como se fosse uma tapeçaria. Vocês já viram aqueles quadros de tapeçaria? É como se fosse uma tapeçaria rica em lições para o crente moderno, o crente nos dias de hoje. Nos versos do capítulo 4, nós somos lembrados da realidade do desânimo, mas também da resiliência que pode ser encontrada em Deus. Então, o exemplo de Neemias e do povo de Judá nos desafia para olharmos além das circunstâncias imediatas e também a encontrar nossa força no Senhor, no nosso Jesus, no nosso Deus glorioso e temer a Ele. Então, assim, enquanto buscamos construir e fortalecer os muros da nossa fé, que possamos também nos lembrar
de que a verdadeira vitória vem do Senhor. E em meio às batalhas, a Bíblia diz que do Senhor é a guerra. Mas a batalha é do soldado. Então, em meio às batalhas e desafios que se levantam e existem no nosso dia a dia, no nosso testemunho, então, que essa lição aqui de Neemias com aquele povo, né, nos dê lições para testemunharmos e seguirmos em frente, vencendo os desafios e declarando vitórias em nome de Jesus. Amém, queridos? Que Deus continue nos abençoando e que tenhamos uma semana alegre, abençoada e próspera em nome de Jesus. Amém.